Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Juliano, professor de arte de vocês. Nessa aula a gente vai trabalhar a arte do pós-guerra. A gente vai conceituar esse movimento através do contexto histórico, suas características e principais artistas. Começando a aula, eu vou querer que vocês observem bem essa imagem e descreva o que você vê nessa obra. Que materiais vocês acham que foi usado para fazer essa obra? Em arte é sempre importante a gente olhar, observar as obras de arte. Eu gosto de trazer esse exercício para vocês. Vamos lá, gente?
pessoal, voltando, daqui a pouquinho a gente vai falar bastante dessa obra, Arte do Pós-Guerra. Para entender esse período, a gente tem que fazer uma pequena revisão histórica desse período para vocês entenderem. A Segunda Guerra Mundial ocorreu entre os anos de 39 e 45. Esse período da Segunda Guerra Mundial ele vai cair muito no Enem, incluindo na parte de arte. Então, esses artistas eles podem... É um tema decorrente do Enem. Então, a Segunda Guerra Mundial, praticamente todos os países estiveram envolvidos, participaram da guerra de alguma forma. A Europa foi o continente que mais sofreu, com morte, destruição em massa, deixando alguns países em completa ruína no final da Segunda Guerra Mundial. Tem uma estimativa que morreram 60 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Talvez mais, não se tem um número exato. E desses, 20 milhões eram soldados e 40 milhões eram civis. Eram pessoas que estavam na sua cidade, em suas casas e morreram por causa da guerra. Por causa da guerra, por causa de toda essa destruição, a Europa ela vai entrar em uma grande crise econômica. A Europa foi o centro da guerra, foi o que mais sofreu. Enquanto isso, alguns países viram a oportunidade de crescer com a guerra, como os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos vendeu muito armamento, ele explorou o mercado da guerra e conseguiu lucrar muito. Outros países, como o Canadá, por exemplo, venderam aviões, barcos. Então, foram países que cresceram muito por causa da guerra. Enquanto alguns decaíram, como aconteceu em grande parte da Europa, alguns cresceram. E para os artistas tinha uma coisa bem preocupante a mais na Segunda Guerra Mundial. O nazismo e o Hitler, de forma geral, eles consideravam a arte da vanguarda, a arte moderna, como uma arte degenerada. Eles achavam que não era arte, eles perseguiram esses artistas, eles queriam uma arte mais clássica, mais tradicional, mais acadêmica. Então, tudo que não tinha essa linha era criticado, era perseguido, era destruído, obras foram queimadas, artistas foram presos. Então, muitos artistas tiveram que fugir da Europa, se esconder em outros países. Estados Unidos recebeu muito artista, com dois interesses, em ter o artista para o seu estado, não só cuidar da pessoa, mas trazer esse artista para os Estados Unidos. Como eles estavam crescendo, eles aproveitaram essa oportunidade para trazer artistas de outros países para os Estados Unidos, para melhorar a arte da América. Então, essa ideia de arte clássica foi muito perseguida. Eles queriam essa arte clássica, essa arte figurativa, essa arte bonita. Uma curiosidade, o Hitler, ele estudou arte e ele queria entrar numa academia de arte, mas ele foi desprezado. Ele não entrou porque foi considerado um artista medíocre. Então ele queria ser um artista, mas não conseguiu, porque não tinha esse talento. E olha o que aconteceu, né? Se ele pelo menos tivesse virado um artista medíocre mesmo, não ia dar tanto trabalho. Bom, continuando a arte pós-guerra, mesmo de luto, a arte continuou, com transformações e movimentos e novos movimentos artísticos que surgiram, e artistas de vários locais. A arte, que era uma coisa meio centrada nos países, começou a virar uma arte mais universal. O mundo inteiro começou a ver as artes. E os Estados Unidos vai se tornar um grande centro de arte, vai deslocar a Europa e trazer o centro da arte para os Estados Unidos. Respondendo a um quiz agora, em plena Segunda Guerra Mundial, os nazistas perseguiram artistas que não trabalhavam com qual técnica? Alternativa A, arte abstrata. Alternativa B, clássica. C, vanguarda. Ou D, moderna. Vamos lá, gente?
Então, pessoal, os nazistas perseguiram artistas que não faziam o tipo de arte que eles gostavam. Que arte era essa? A alternativa correta, B, arte clássica. Todas as outras artes listadas aqui eram perseguidos, eram queimados, eram destruídas porque eles gostavam da arte clássica. Então, o pós-guerra ele reformulou o mundo veio de uma forma diferente. Um dos primeiros movimentos que ganhou força foi o expressionismo abstrato. A gente já viu esse trabalho na aula 12 faz pouco tempo, mas eu vou passar bem rapidinho só para falar alguns conceitos. Artistas como Pollock e Mark Rothko enfatizaram a energia, a ação, o movimento e o frenesi nas suas obras. Ele se libertou da abstração geométrica, que estava bem forte até aquele momento, e se libertou um abstrato que não tinha imagens reconhecíveis, era uma obra totalmente abstrata. Ele vai usar como conceitos o impulso, o acaso, o ato apaixonado de pintar. Um dos artistas mais importantes foi o Pollock. Ele era chamado, o estilo dele é chamado de action paint, ou pintura de ação. Ele ganhou o apelido de Jack the Dripper, ou pingador. Ele trabalhava com telas bem grandes que ele colocava no chão, e ele usava tinta bem aguada, e ele pintava em volta da tela. Ele ia deixando essa tinta escorrer e ia formando o seu trabalho andando em volta do quadro. Como a gente pode ver nessa obra aqui, um detalhe da obra dele, ele ia respingando essas várias cores até chegar no equilíbrio na composição, na harmonia que ele queria na obra. Pode parecer uma coisa muito aleatória, ele realmente não partia de um plano, ele imaginava, ele tinha uma ideia da obra, mas ele não sabia como a obra ia acabar. E ele ia montando a obra enquanto ele fazia. Mas, mesmo assim, ele atingia uma perfeição muito grande no equilíbrio, na harmonia, para ter um trabalho de valores artísticos bem importantes. Alguns exemplos só para vocês verem. Uma obra de 48. Essas obras, como eram abstratas, elas não tinham título. O número 3, por exemplo. Algumas tinham uma referência no título, como Névoa de Lavanda, de 50. E Convergência, de 52. Ele ficou bem famoso com esses trabalhos. Foi um artista que ganhou dinheiro em vida ainda. E um outro artista dessa época é o Mark Rothko. Ele tinha um estilo de pintura chamado Campos da Cor. Está dentro do expressionismo abstrato, mas também tem um movimento chamado Campos da Cor, que ele faz parte. Então, basicamente, ele trabalhava com grandes áreas de cor que ele jogava na pintura. Assim como o Pollock, ele vai montar uma composição, um equilíbrio também, que não é feito pela forma, sim pelas cores. Então, todos bem abstratos, e são obras muito grandes, assim, então ela dá um impacto visual, você olhar essa obra, é muito bacana. Mais alguns exemplos. Até essa, que parece uma obra muito simples, tem toda uma questão... É uma obra bem forte, uma composição muito bem feita. E, para fechar essa parte, um teste com vocês. Os artistas Pollock e Mark Rothko realizaram obras em qual gênero? Alternativa A, abstrato, ou B, figurativo? Então, pessoal, que estilo esses artistas que a gente acabou de ver trabalhavam? Alternativa correta A, abstrato.
Figurativo é o contrário do abstrato, que vai ter as figuras, vai ter os elementos. Mais ou menos, um pouquinho depois, alguns anos depois, surgiu um movimento que pode ser chamado de expressionismo figurativo. Tem pouca gente que usa esse termo, mas ele pode ser usado para definir esse grupo também. A arte abstrata ela vai ganhar muita força no pós-guerra, muitos artistas, vai se tornar quase unânime, muita gente vai trabalhar com arte abstrata, mas tem um grupo que eles vão lutar pela arte figurativa, que eles se encaixaram aqui nesse movimento expressionismo figurativo. Eles vão seguir os princípios do modernismo. Uma frase bem bacana para definir esses artistas: a arte deve expressar uma verdade além da aparência e conserva uma figura apenas para dobrá-la à sua vontade. Então eles vão trabalhar a figura, mas não vai ter aquela referência clássica da figura, eles vão trabalhar de forma bem diferente. Como ela falou ali, dobrá-la à sua vontade. Eles vão usar a figura, mas do jeito que eles querem, da forma que eles querem. Um desses artistas é o francês Jean Dubuffet. Ele vai trabalhar bastante com esse conceito e ele definia a sua própria arte como l'art brut, ou a arte em estado bruto, uma arte bruta. Ele também vai trabalhar de forma bem diferente. Aqui está o artista trabalhando, ele não usava tinta convencional, ele fabricava suas próprias tintas de forma mais orgânica, mais espontânea. Essa é uma obra dele bem conhecida, eu usei no começo da aula como exemplo. Vaca com o Nariz Sutil, de 1954. Aqui, eu tinha até pedido para vocês pensarem que material ele usou nessa obra. Essa obra específica tem uma anotação do que ele usou para fazer. O material que ele usou: barro, cinzas, cascas de banana, asas de borboleta e titica de galinha. Olha a mistura que ele fez para chegar nesse elemento. Então ele pesquisou muito, ele experimentou várias coisas. Asa de borboleta, ninguém tinha pensado em usar isso como matéria-prima, como tinta. E dá como eu falei ali, ele vai moldar a arte figurativa para fazer o que ele quer. Então é uma arte figurativa, essa vaca, dá para a gente ver essa vaca, mas não é a vaca que é importante, é a maneira como ele trabalha isso no quadro. Alguns outros trabalhos dele também. Como ele trabalhava com essa tinta bem grossa, bem diferente, bem espessa, às vezes ele desenhava nessa obra e parecia que ele raspava, ele tirava um pouco dessa tinta para montar o elemento que ele quer. E ele é um artista que ele continuou na Europa, depois da guerra ele ficou na Europa e continuou trabalhando lá. Não foram todos que estavam nos Estados Unidos, tinha artistas na Europa também. Como ele vai querer essa arte bruta, arte em estado bruto, ele vai fazer uma arte, lembra um pouquinho o desenho infantil, o desenho primitivo, propositalmente. Ele é um artista autodidata, ele não fez faculdade de arte, ele aprendeu sozinho, da maneira dele, e chegou nesse tipo de resultado. E ele vai trabalhar isso de diversas formas, como a gente vê aqui, Palmeiras Árabes de 47 e 48. Mesmo mostrando várias obras, dá para ver que é do mesmo artista, mas elas são bem diferentes uma da outra, né? Ela tem essa temática que amarra elas, mas elas são bem diferentes uma da outra, são bem originais, digamos assim. Um exercício agora para vocês, um outro artista que a gente vai ver na sequência. Eu quero que vocês descrevam a obra ao lado. O que você está vendo nessa obra? Que sensações essa obra lhe transmite? O que você sente ao observá-la? Vamos lá, gente?
Então, gente, a gente vai ver um outro artista agora. Já deu para ter um gostinho do trabalho dele. O que vocês sentiram vendo essa obra? Essa é uma obra do Francis Bacon, um artista que a gente vai ver agora. Ele é um artista que vai trabalhar com figuras deformadas, ele vai pegar a figura humana de alguma forma e vai deixar ela totalmente deformada em seu trabalho. É uma arte que tem um caráter mais... ele quer chocar as pessoas, ele quer fazer uma arte mais visceral, mais primitiva. Ele vai usar muitos recursos bem bacanas para fazer essa pintura. Da parte de vista técnica, ele tem muitos elementos bem bacanas, mas ele quer fazer uma arte para chocar as pessoas, não quer agradar as pessoas. Ele quer que as pessoas olhem e tenham esse espanto de ver essa obra. E para isso eles vão usar pedaço de carne, pessoas com o rosto deformado, pessoas com uma agonia, gritando, desespero, vai ter muito isso presente na obra. Olha aqui, por exemplo, o rosto da pessoa completamente desfigurado. Você não vê o olho está oculto, a boca está do lado... Ele faz esse elemento meio bizarro na obra para chamar a atenção das pessoas. E ele vai ter várias maneiras de retratar isso nas suas obras, como essa daqui, por exemplo, que parece pessoa de corpo inteiro. Esse Nu Agachado de 52, muitas das obras dele, ele fez uma série, não é só uma, tem vários trabalhos que ele vai trabalhar com o mesmo tema, como, por exemplo, o Nu Agachado. São umas 20 pinturas, se não me engano, e várias outras obras ele vai trabalhar com essa série, vários trabalhos com a mesma temática. Algumas com títulos bem curiosos, como essa daqui, Após a Máscara de Vida, de William Blake. E aqui a obra que a gente viu quando comecei a falar dele, Cabeça cercada por cortes de carne. Então é uma pessoa que está aqui no centro e essa carne, pedaço de boi cortado, como se só a deformação não bastasse, ele vai colocar essa carne. Tem várias simbologias nisso aí. Ele está falando que as pessoas muitas pessoas elas são só carne mesmo. Você não pensa na pessoa como uma alma, como uma vida, você pensa nela como carne. Então ele vai fazer uma crítica aqui. Essa obra anterior, ela é inspirada num quadro de 1650 do Velázquez. Um retrato do Papa Inocêncio X. Ele não fez só aquela que eu mostrei, ele vai fazer vários trabalhos, incluindo esse aqui, que foi o primeiro. Aqui a gente vê bem presente os elementos da pintura retratados na releitura que ele fez. E sempre com esse desespero, essa dor, essa agonia que ele tinha, que ele tentava repassar nos quadros na obra dele. Era uma pessoa... ele tentava mostrar para o mundo essa agonia de viver, de estar nesse mundo cada vez diferente. Um outro artista bem diferente agora, o Alberto Giacometti. Ele vai trabalhar na escultura e ele ficou famoso por fazer essas formas humanas alongadas. São esculturas de vários materiais, alguns de metal, que ele vai fazer essa figura humana totalmente alongada, esticada, também deformada, mas de uma forma diferente. E está presente... Ele tem um trabalho anterior, mas esse é o trabalho que deixou ele famoso, que acabou se tornando a característica dele até o fim da vida, trabalhar com essas figuras alongadas. Um quiz para a gente fixar o conteúdo. Artistas do pós-guerra, Francis Bacon e Alberto Giacometti, trabalhavam respectivamente a figura humana de que forma em suas obras? Como cada um trabalhava? Alternativa A, realística e caricata. B, alongando e encolhendo. C, cores vivas e em preto e branco. Ou D, deformando e alongando. Como esses artistas trabalhavam?
Então, pessoal, continuando. Como que o Francis Bacon e o Alberto Giacometti trabalhavam em seu trabalho? Alternativa correta D, deformando o Bacon e alongando o Giacometti. A arte do pós-guerra também vai estar bem expressiva na escultura. Eu trouxe um exemplo de um escultor chamado Alexander Calder, que ele vai trabalhar uma forma bem diferente de suas obras. É curioso que ele foi desafiado uma vez, não foi desafiado, mas o Salvador Dalí, ele falou uma vez da escultura, ele falou uma frase: o mínimo que se pode esperar de uma escultura é que fique quieta. Ele falou isso, uma escultura tem que ficar parada. Ele não falou isso para o Calder, mas ele se sentiu desafiado por isso, ele quis fazer uma escultura que se movimentasse. Então ele vai criar um mobile, que são esculturas com arame, com peças, que elas não ficam fixas, elas têm um movimento. Algumas elas vão balançar automaticamente, outras são pelo movimento, pelo vento. Se você tocar na obra, ela mexe inteira. Enquanto a maioria das esculturas é maciça, é pesada, a dele vai ser bem leve, bem solta. Algumas delas ele pendurava esse fio no teto para colocar os elementos. Outras, como essa daqui, elas tinham uma interação, você podia tocar para fazer o movimento. Esses ferros, eles são soltos, soltos não, eles têm uma mobilidade que você pode passar. Ele fez algumas com imã, que tinha agulhas que o imã deixava elas bem próximo do imã, mas não tocava no imã, que é um mobile também. Um pouquinho de elementos da arte cinética também, que vai ter esse movimento de ilusão que causa a obra, mas a obra dele realmente se mexia. Então, no teste, Alexandre Calder trabalhou com suas esculturas com uma nova técnica de sua criação. Qual o nome dessa técnica? Alternativa A, superfícies, ou B, móveis. Então, pessoal, continuando, a escultura que o Calder fazia foi batizada de móveis. Ele mesmo criou esse nome, que acabou sendo adotado para esse tipo de escultura. Então, a gente vai fazer um exercício agora. Resumidamente, escreva o que aconteceu na arte pós-guerra. Escolha 2 artistas que você gostou e fale sobre seus trabalhos. Vamos lá, gente?
Então, pessoal, vamos lá? Esse tipo de resumo é bem importante para você estudar, você ter essas características. Arte da pós-guerra é um tema recorrente no Enem, vocês podem usar para estudar também. E a gente fechou a aula de hoje. O que a gente aprendeu? Conceituamos a arte pós-guerra, suas características e contexto histórico e os principais artistas. Então, a gente espera que vocês tenham gostado. Não esqueçam de responder às atividades obrigatórias, que elas vão contar como presença também. E é isso aí, até a próxima.